Gente, para contextualizar melhor a aplicação do cálculo do momento, vamos ver esse probleminha aqui, olha, onde eu tenho esse arco e tenho essa força de 500 newtons aqui e deseja-se obter o valor do momento em relação ao ponto O aqui, ok? Então vamos lá realizar este cálculo, certo? Nós poderíamos resolvê-lo por meio da regra de Cramer. Só que existem outras opções e são essas opções que eu quero mostrar a vocês agora. Certo? A regra de Cramer, eu observaria qual era o vetor posição aqui e o meu vetor força. Só que eu vou realizar a resolução desse problema utilizando métodos alternativos, certo? Então vamos lá. A gente viu que o módulo, se eu quero calcular o módulo do produto vetorial, no caso aqui, o módulo do momento entre a força e a posição, o vetor força e o vetor posição, eu posso dizer que esse módulo é igual ao valor da força multiplicado pelo valor de R, que é o valor da posição, vezes o seno do ângulo entre ambas, não é isso? E além do que, a gente viu lá no princípio da transmissibilidade que eu consigo realizar o cálculo do momento tomando por base qualquer posição na linha de ação da minha força, certo? Então, olha, a linha de ação dessa força é exatamente essa daqui, ó. Essa força ela é inclinada de 45 graus com relação à horizontal, sendo aplicada nesse ponto. Como eu posso resolver esse problema por meio de qualquer ponto na linha de ação dessa força, eu vou tomar o vetor posição da origem até esse ponto aqui, ó. Esse será o meu vetor posição R, ok? E a minha força nesse ponto aqui. Minha força de 500 newtons. Então vejam bem, como o momento ele é igual ao produto vetorial entre a posição e a força, não o contrário, então eu vou ter que fazer a regra da mão direita da direção da minha posição, que é para cá, com relação à minha força, ó. Então, meu momento ele terá um sentido positivo. Positivo de quanto? Do valor da posição. Olha, como isso é um arco de 3 metros, a minha posição aqui ela tem exatamente o raio do arco. Ou seja, minha posição vale 3. Minha força foi dada, que é 500 newtons, certo? E daí o seno de θ, que é o seno do ângulo entre ambas, é 45 graus, olha. É o ângulo que é feito entre a posição e a força, 45 graus. Então, vamos calcular aí o módulo do momento. Ele é igual a 500 multiplicado por 3 vezes o seno de 45 graus, certo? Então, vamos realizar esse cálculo. Isso vai me dar 1060, o módulo do meu momento. Vamos lá, o momento, né, que é o vetor momento, ele é igual a 1060,66 newton vezes metro. E qual é o sentido dele? A gente viu que é o sentido positivo. Então, olha,
Esse é o momento dessa força, ok? Caso eu não quisesse resolver dessa maneira, poderia resolver de alguma outra maneira? Poderia. Olha, nós poderíamos fazer o seguinte. Essa força que ela tem uma inclinação aqui de 45 graus, ela poderia ser substituída pelas suas duas componentes ortogonais, certo? Quais são elas? Eu poderia fazer uma decomposição aqui no meu eixo X, ó, e daí essa força X, ela seria igual a 500 multiplicado pelo cosseno de 45. E essa força também teria uma componente em Y aqui, ó. Onde essa força é 500 Fy é igual a 500 vezes o seno de 45 graus. Não é isso? Essa força de 500 eu substituo ela pelas suas duas componentes aí ortogonais, certo? E agora eu irei tomar essas duas forças. Eu vou escrever aqui o valor que nós obtivemos de acordo com o primeiro método. Vou botar M0 igual 1060 0,66 newton vezes metro e vou, com sentido positivo, irei resolver esse problema dessa outra forma por meio da decomposição dessas forças. Então, olha, imagina que agora eu não vou trabalhar mais com essa força de 500, eu vou trabalhar com as suas duas componentes ortogonais, o que dá no mesmo, pois essa força nada mais é do que a soma de f de x mais sua componente em y. Ok, e agora o que é que eu vou fazer? Olha, eu vou observar as projeções dessas forças em suas linhas de ação, certo? Então, essa força aqui, ó, ela vai ter uma linha de ação por aqui, e essa minha outra força, ela terá essa linha de ação aqui, ó. E daí eu vou considerar o momento causado por essa força e o momento causado por essa força. Em que parte dessa linha de ação, dessas duas linhas de ação? Na que for mais conveniente, né? Observe que se eu tomar essa força Fy igual a 500 seno de 45, exatamente no ponto que ela faz 90 graus, aqui, ó, imagina que eu vou tomar aqui, ó, o meu vetor posição até aqui, ó. Então, olha, essa força Fy, ela faz 90 graus. E daí a gente viu que seno de 90 é 1. Então, quando eu for calcular, bastaria fazer Fy multiplicado pelo vetor posição, certo? E daí eu encontraria o momento causado por essa força Y. E eu também vou ter que calcular o momento causado pela força X. Então, esse problema é em duas etapas. Vamos ver o momento causado pela força Y. Para a força Y, imagina que essa força está aqui, né? E daí meu vetor posição é isso aqui, ó, de forma que o produto vetorial de R vezes Fy é positivo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, para Fy, o que é que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter, né? Que o momento, como eles fazem 90 graus, eu posso multiplicar diretamente pelos módulos, né? O módulo da posição multiplicado pelo módulo da força.
certo? Qual é o módulo da posição? Olha, como isso é um arco, até aqui eu tenho o raio do arco, que vale 3 metros. E até aqui, olha, como isso aqui é o raio também, ó, aqui também vale 3 metros. Eu vou ter esse triângulo retângulo, onde esse é um cateto desse triângulo. Ó. Esse é um triângulo retângulo e esse é um dos catetos. Então, esse cateto, né, ele é a componente 3 vezes o cosseno de 45 graus. Então, quanto é que vale o vetor posição total? 3 mais 3 vezes cosseno de 45. Esse é o meu vetor posição. Então, vamos lá. O momento para y, eu vou botar aqui momento para fy, é igual. Meu vetor posição, 3 vezes... Não, 3... Três mais 3 cosseno de 45. Isso daqui multiplicado pela força Fy, né? Que é 500 seno de 45. Lembrando que o ângulo entre eles é 90 graus, então eu não preciso multiplicar pelo seno do ângulo entre ambas. Então, olha, vezes 500 seno de 45. Então, vamos lá. M de y é igual... M de y dá 1810 66 Newton vezes metro. E qual é o sentido? Olha, a gente viu que é R vetorial F. Então, R vetorial R, a direção de R é essa, a direção de F é essa. Vai ficar positivo. Sentido positivo, certo? E agora? Agora eu preciso ver o momento que causa pela força Fx, porque eu peguei as componentes de F, então eu tenho que ver o efeito que cada uma dessas forças vai causar. Vamos ver aqui na linha de ação de Fx, ó, qual seria a melhor posição. A melhor posição também seria essa. Por quê? Porque esse vetor ele vai fazer 45 graus com a força Fx, concorda? Então, olha, o vetor posição, deixa eu botar o vetor de vermelho aqui, vetor posição. Então, olha, aqui está o sentido do meu vetor posição, aqui está o sentido do meu Fx, eles fazem 90 graus, então é bastante coerente, é bastante pertinente a gente usar essa posição, uma vez que o seno o seno do ângulo de 90 é 1, então facilita a resolução do problema. E qual é esse valor? Esse valor é exatamente esse cateto desse triângulo aqui, ó. É esse cateto, né? Então, já que é esse cateto, se esse é 3 cosseno de 45, esse valor aqui vale 3 seno de 45. Então, esse é o valor do meu vetor posição, 3 seno de 45. E a minha força, Fx, é 500 cosseno de 45. Então, para cá eu teria a força, vou botar aqui para Fx
Vou apagar aqui. Fx é 500 cosseno de 45. Eu vou colocar para fx, que aqui a gente vai ter. A gente vai ter que a força é 500 cosseno, o momento em x para a força x o valor da força 500 cosseno de 45. Multiplicado pelo vetor posição, que é 3 seno de 45. 3 seno de 45. Vezes 3 seno de 45. Novamente, não vou precisar multiplicar pelo seno, porque o seno entre ambas é zero. Ok? Então vamos lá. O momento em x é igual a 750, certo? 750 newton vezes metro. Só que a gente tem que ver o quê? A direção, né? A direção desse cosseno. Olha, percebam que a gente sabe, né? Novamente, momento é R vetorial F. Então, eu tenho que ver o meu vetor posição em direção ao meu vetor força. Meu vetor força tem essa direção. Então, R vetorial F será assim, ó, R vetorial F. Então, isso vai me dar um sentido negativo, né? Então, olha, eu terei que M de x, né, o momento causado pela força x, ele terá este sentido aqui, ó, sentido negativo. E agora, para eu descobrir o momento total? Olha, é muito simples. Como eu devo fazer o somatório dos momentos, considerando suas direções. Como esse momento ele tem a direção positiva e essa negativa, eu irei subtrair esse desse. Então, olha, o momento em O, ele é igual a 1810,66 menos 750. Então, o momento no ponto zero, no ponto O, é 1060,66. 1060,66. Qual o sentido? Positivo, né? Porque o valor maior é no sentido positivo, eu subtraí desse, então eu vou ter aqui o sentido positivo. Então, gente, olha, esse problema aí eu resolvi ele de duas maneiras diferentes. Ainda teria uma terceira maneira. Qual seria? Seria por meio da aplicação da regra de Cramer, olhando a coordenada desse ponto R e multiplicando pelo vetor F, colocando tudo isso na matriz e calculando, tá ok? Vamos fazer mais alguns exemplos para contextualizar. Gente, vamos resolver agora esse probleminha que consiste em obter o momento com relação a esse ponto O aqui, né, que é a origem do eixo cartesiano. Esse problema aqui eu teria um exemplo de uma tubulação, por exemplo, com essas dimensões aqui, ó, meu eixo Y, meu eixo X e meu eixo Z, e na ponta dessa tubulação teria uma força que percorreria aqui a distância de 12, de 4 e de 3 metros. Certo? Aí você pensa, como é que uma força vai
está situado nessas distâncias, né, nessas localidades. Olha, a gente poderia estar falando aqui de um cabo, onde o cabo está amarrado na ponta dessa tubulação e na outra ponta com essas distâncias. E daí, olha, o módulo dessa força é 39 newtons, que seria, por exemplo, associando ao cabo, poderia ser a tensão no cabo, não é isso? E daí eu quero descobrir o momento com relação a esse ponto O, certo? A gente sabe que o momento aí, ele é dado como sendo o produto vetorial entre a posição, o vetor posição e o vetor força, certo? Então, vamos inicialmente determinar quem é o nosso vetor posição. Como vocês sabem, o vetor posição pode ser qualquer ponto ao longo da linha de atuação da força. Então, eu poderia, como o ponto de giro é o meu ponto O aqui, ó, eu poderia determinar o vetor força de O, não, o vetor posição de O até o início da força? Poderia. Eu poderia determinar o vetor posição de O até o final da força? Poderia. Qual deles é o mais simples? Até o início, né? Porque a gente só trabalha com essas coordenadas já dadas no problema. Então, a gente pode definir aqui, ó, o vetor força como sendo o vetor que parte de O até o vetor posição, perdão, sendo o vetor que parte de O até o início aqui do ponto de ação da minha força. Então, esse será o vetor R, o vetor posição. Então, vamos definir aí R, né? Quem seria R? O vetor R seria aqui é meu eixo X, aqui é meu eixo Y e aqui meu eixo Z. Então, olha, qual é a posição de R aqui em X? É 10 negativo, né? Olha, o ponto do meu X é aqui, menos 10 em X. Então, meu R seria menos 10i. No meu eixo Y, 20 mais 20j. E no meu eixo Z, aqui, ó, 4, ok? Mais 4, tá? Isso aqui em metros. Olha, eu já peço de antemão desculpa pelo desenho, porque, logicamente, né, esse comprimento é de 12 e está bem menor do que esse de 4. Eu fiz isso para caber no quadro, certo? Para a gente adequar aqui. Mas leve em consideração só os valores, por favor. Enfim, definimos aqui quem é o nosso vetor R. Agora falta definir quem é o vetor posição, né? Olha, se eu chamar aqui, por exemplo, esse ponto inicial, onde iniciar a força de A, e o ponto final aqui de B, a gente sabe que a gente conseguiria calcular aqui o vetor força como sendo o vetor posição R de AB. A gente definiu que a gente faria a força de AB, né? De A para B, seria o lambda de AB multiplicado pelo módulo de F, né? Pelo módulo da força, no caso aqui 39 newtons. E daí a gente deveria descobrir lambda de AB, não é isso? A gente viu aí como calcular forças no espaço. E aí, como é que seria lambda de AB? Eu faria meu ponto B menos o meu ponto A. Note que se eu considero aqui a coordenada absoluta, partindo de zero, o meu ponto em X, por exemplo, B, seria 10 negativo mais 4 negativo.
Então, o x do ponto B, minha variável em I, ela ficaria menos 14 aqui, que é 10 mais 4. E o meu x de A seria menos 10. Então, qual é que seria a diferença? Menos 4. Então, olha, a gente não precisa trabalhar com coordenadas absolutas, a gente pode considerar diretamente essas coordenadas que foram dadas, pois elas já se tratam da diferença entre B e A, certo? Então, olha, quem é meu R de AB? R de AB, o vetor posição de A para B, ele seria em x menos 4, ou seja, menos 4i, em y mais 12, mais 12j, em z mais 3, mais 3k. Ok? Isso também em metros. E aí, como é que a gente calcula o lambda? A gente sabe que lambda de AB é igual a R de AB dividido pelo módulo de R de AB. E daí, olha, a gente vai ficar com lambda de AB é igual a menos 4i mais 12j mais 3k dividido pela raiz de menos 4 ao quadrado mais 12 ao quadrado mais 3 ao quadrado, não é isso? Eu irei calcular aqui o módulo isso vai me dar 13, certo? O que? O módulo de R de AB. Esse valor aqui é 13. Então, olha, nós teremos que lambda de AB é igual a menos 4 dividido por 13 dá menos 0,308 aproximadamente. 0,308. E aí agora 12 dividido para 13 dá aproximadamente mais 0,923 J. E 3 dividido por 13 dá igual a aproximadamente 0,231 mais 0,231K. E daí nós temos aí, né, o vetor unitário lambda de AB, ok? O que é que a gente precisa fazer, pessoal? Eu preciso, logicamente, calcular R vetorial F. E quem é F? É lambda de AB multiplicado pelo módulo de F, né? Isso aqui é 39 newtons. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou multiplicar esse vetor lambda que nós acabamos de encontrar, cada uma de suas componentes, vou multiplicá-las por 39, ok? E daí vamos ver qual é o vetor F de AB. O vetor F de AB será menos 0,308 multiplicado por 39 dá igual 12, aproximadamente menos 12i
Agora, 0,923 multiplicado por 39 é igual a aproximadamente 36J mais 36J. E por fim, 0,231 multiplicado por 39 vai ser aproximadamente 9K mais 9K. Isso aqui em newtons. Então, olha, a gente já está com o vetor posição R e o vetor força F de AB. Nos resta aplicar a regra de Kramer, né? Colocá-los na matriz para a resolução. Então, vamos lá. Vou colocar aqui momento M0, o vetor momento em relação a zero é, vamos lá, primeira linha, I, J, K. Segunda linha da matriz, vetor posição, que é menos 10, 20, 4. Terceira linha, vetor força, menos 12, 36, 9. E agora nós aplicaremos aí, né, a relação M0 é igual. Vamos lá, elimino essa linha. Elimino essa linha e essa coluna, vou ficar com 20 vezes 9. Vezes 9 menos 4 vezes 36. Isso aqui na minha coordenada I. Agora, elimino essa linha e essa coluna. Essa linha e essa coluna, vou ficar com a matriz quadrada. Lembrando que o J, o sinal é menos, e agora vamos calcular o determinante. Menos 10 vezes 9, menos 4 vezes menos 12. Isso aqui é minha componente J. E agora, por fim, a minha componente K, que eu elimino essa coluna e essa linha, eu vou ficar com menos 10 vezes 36, menos 12 vezes 20. K. E aí, vamos realizar as contas agora, os cálculos. M0 é igual. Vamos ver a componente aí. Vai dar 36i aqui. Mais 42J. Menos 120. K. Isso aqui em Newton vezes metro. E daí nós encontramos o nosso momento, né, em relação à origem pela regra de Kramer.